Olá, eu sou Emanuel Tardelli e dou-te as boas-vindas à nossa segunda aula do módulo 2 do Método ET. Hoje vamos mergulhar no conceito de crenças limitantes, entender como elas nos afetam e, mais importante, aprender como identificá-las e transformá-las. As crenças limitantes são convicções que formamos ao longo da vida e que, muitas vezes, nos impedem de avançar ou alcançar o nosso verdadeiro potencial. Uma crença limitante é uma ideia que acreditamos ser verdade, mas que, na realidade, restringe as nossas ações e nos impede de crescer. Essas crenças são, frequentemente, formadas por experiências passadas, influências da infância, padrões familiares e sociais. Um exemplo comum de crença limitante é: eu nunca serei suficientemente bom, ou o sucesso não é para pessoas como eu. Essas crenças, embora pareçam inofensivas, acabam por moldar o nosso comportamento de forma inconsciente. Uma pessoa que acredita que nunca será suficientemente boa pode inconscientemente sabotar as suas próprias oportunidades de sucesso, evitando desafios, rejeitando promoções no trabalho ou até mesmo desistindo de projetos importantes. Como coach, a nossa função é ajudar os clientes a identificar essas crenças limitantes e a transformá-las em crenças que capacitem e motivem. Mas antes de poder mudar essas crenças, precisamos identificá-las. Uma das maneiras mais eficazes de identificar crenças limitantes é através de perguntas poderosas. Aqui estão algumas perguntas que podes usar com os teus clientes. O que está a impedir-te de alcançar o teu objetivo? O que acreditas ser verdade sobre ti mesmo que te impede de progredir? Quando foi a primeira vez que te sentiste que não eras capaz? Essas perguntas incentivam o cliente a refletir sobre o seu passado e a explorar as raízes das suas crenças. Muitas vezes, as crenças limitantes vêm de experiências negativas que o cliente teve na infância ou ao longo da vida, mas que nunca foram conscientemente processadas. Por exemplo, um cliente pode acreditar que não é capaz de liderar uma equipa porque, na sua infância, os seus pais ou professores disseram-lhe que ele não tinha capacidade de liderança. Essa crença ficou gravada no inconsciente, limitando o cliente ao longo dos anos. Depois de identificar uma crença limitante, o próximo passo é ressignificar essa crença. Ressignificar significa mudar o significado que damos a uma situação ou experiência. No coaching, usamos essa técnica para ajudar o cliente a ver a sua crença por uma nova perspectiva. Imagina que o teu cliente acredita que não é bom o suficiente para ser promovido. Podes guiá-lo a lembrar-se de momentos da sua vida em que teve sucesso, mesmo que fossem pequenos. A ideia aqui é fazer o cliente perceber que, apesar dessa crença, ele tem muitas evidências de que é de facto capaz. Ao focar-se nessas experiências de sucesso, a nova crença começa a substituir a crença limitante. Outra técnica que podemos usar para transformar crenças é a ancoragem positiva. A ancoragem é uma técnica de PNL que associa uma emoção positiva a um gesto físico ou visual. Por exemplo, podes pedir ao cliente que se lembre de uma vez em que se sentiu extremamente confiante e, ao reviver essa memória, pedir que faça um gesto como apertar o punho. Esse gesto físico fica ancorado à emoção positiva e o cliente pode usá-lo sempre que se sentir inseguro ou bloqueado. Além disso, podemos trabalhar com um modelo de submodalidades da PNL. As submodalidades referem-se às características sensoriais das nossas memórias, como a imagem, o som ou a sensação que elas evocam. Ao alterar essas submodalidades, podemos mudar a forma como o cliente percebe uma crença limitante. Se o cliente visualizar uma memória negativa como uma imagem grande e nítida, podemos guiá-lo a reduzir o tamanho da imagem, torná-la desfocada ou até mesmo movê-la para longe. Isso diminui o impacto emocional da crença. Por exemplo, se um cliente sempre imagina o fracasso como uma imagem vívida, podemos guiá-lo a tornar essa imagem menor e menos clara. Isso ajuda a desassociar a emoção negativa e reduz o impacto da crença limitante. Por fim, é importante que o cliente saia da sessão com um plano de ação. A transformação de crenças é um processo contínuo e o cliente precisa de reforçar a nova crença no seu dia-a-dia. Podes pedir ao cliente que identifique situações onde a crença limitante costumava aparecer e, para cada situação, criar uma ação baseada na nova crença. Por exemplo, se o cliente acreditava que não era bom o suficiente, a nova ação pode ser: vou participar ativamente nas reuniões de equipa e expressar as minhas ideias com confiança. Nesta aula, aprendemos o que são crenças limitantes, como identificá-las através de perguntas poderosas e como transformá-las com técnicas como a ressignificação, a ancoragem positiva e submodalidades. Estas são ferramentas essenciais para ajudar o cliente a desbloquear o seu verdadeiro potencial e a ultrapassar os seus bloqueios.